amados, sejam bem-vindos a mais uma EBD Online, onde nós estaremos revisando algumas aulas que nós já tivemos em EBDs passadas. A aula 3, que é a natureza do ser humano, e a aula 4, que é a mordomia do corpo, da alma e do espírito. Curva a sua cabeça, ora ao Senhor, peça entendimento, para que você possa compreender as verdades em cada uma das lições. Porque essas verdades, irmãos, foram extraídas da palavra do Senhor. Amém? Amém, irmãos. Eu começo a lição fazendo um questionamento aos amados. A natureza do ser humano é diferente da de Deus e dos anjos? O que os amados acham? Bom, a natureza de Deus é uma natureza única, espiritual e existe por si mesmo. As referências bíblicas, irmãos, que fundamentam isso que eu acabei de dizer, João 4:24 traz aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana. Os irmãos sabem que nesse encontro eles conversam sobre diversas coisas, principalmente inerente à vida particular daquela mulher. E eles chegam ao assunto da adoração. E ela questiona Jesus onde deveria adorar. E Jesus diz para ela que chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. Então, de cara, nós já percebemos aí que a natureza de Deus é de cunho espiritual. E também lá em João 5:26, esse texto faz referência que Deus, o Pai, ele existe por si mesmo, bem como Jesus, o Filho, que também existe por si mesmo. Os anjos são de natureza única, espiritual, no entanto, eles são seres criados e finitos. Quer ver uma coisa? Lá em Hebreus 1, versículo 14, está escrito que os anjos são seres espirituais ministradores, e eles ministram aqueles que forem salvos. Já o ser humano, ele possui uma natureza dupla, e essa natureza é física e espiritual. São seres criados e finitos. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23, esse texto faz referência à santificação, onde é necessário nós nos santificarmos nas esferas inerentes à nossa vida como ser humano. O corpo, a alma e o espírito. Devemos estar íntegros neles, para quando Jesus voltar. A natureza humana, irmão, ela é dupla, porque ela tem uma parte material e a outra imaterial. E tricotômica, porque ela é composta de 3 elementos: corpo, alma e espírito. Esse esquema vem para ilustrar muito bem isso que eu acabei de dizer. A parte material do ser humano, que é o corpo, mais a parte imaterial, que é a alma e o espírito. E a junção desses elementos, corpo, alma, espírito, é que se conhece, é que se determina esse termo, tricotômica. Perdão. O corpo, a parte física. Existem algumas características que nós precisamos estudar a respeito dessa parte do ser humano. No caso, o corpo possui materialidade, ou seja, o ser humano passou a existir através de uma matéria, a partir de uma matéria, que é o pó da terra. Nós vemos isso lá em Gênesis 2:7. A visibilidade e a tangibilidade, que são características, a primeira, a visibilidade, faz referência à capacidade de ser visto. E a tangibilidade está atrelada à capacidade de ser tocado. Quer ver uma coisa? Lá em João 20, do versículo 27 ao 29, nós temos um episódio que Jesus, após morrer e ressuscitar, ele se apresenta aos discípulos. E entre os discípulos tinha um com o nome de Tomé. E este não acreditava em ser Jesus que estivesse falando com eles, no respectivo momento. E Tomé toca no Senhor, toca em suas chagas, e a partir daí, ele realmente reconhece que era Jesus, que era a pessoa de Jesus, a partir dessas características. Visibilidade e tangibilidade. Já a mortalidade, irmãos, apesar do corpo humano ter sido criado com a possibilidade de manter-se vivo para sempre, isso não fosse o pecado, né? Lá em Romanos 6 diz que o salário do pecado é a morte. Então, nós temos aqui as características da parte física do ser humano, o corpo, que é a materialidade, visibilidade, tangibilidade e imortalidade.
A alma, meus irmãos, sede das emoções. Ela remete à individualidade, é a série das impressões pessoais, a série dos sentimentos, desejos e afeições e aversões. Quer ver um exemplo? Jesus no Getsêmani. Lá em Marcos 14:34, retrata bem esse momento, quando Jesus disse: "A minha alma está profundamente triste até a morte." Triste, irmãos, é um sentimento. E quando Jesus está nessa situação, ele faz referência à sua alma. Ele estava triste. A alma estava abatida profundamente. Então, a alma, ela é conhecida, ela é tida como a sede das emoções. Já o espírito é a fonte das emoções, é o discernimento. De acordo com Lutero, é a parte mais elevada e nobre do homem, pois o capacita para as coisas incompreensíveis, invisíveis e eternas. É o elo de comunhão com Deus. Quer ver uma coisa? Lá em Marcos 2:8, tem um episódio muito interessante. E o texto diz assim: Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: "Por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações?" Isso foi um momento em que Jesus foi censurado pelos escribas por dizer que perdoava pecados. Jesus, um certo dia, foi a Cafarnaum e os irmãos sabem que quando Jesus passava, ele realizava muitos prodígios, muitos sinais, muitos milagres. E um homem paralítico, que desejava a cura, ele foi levado até Jesus. E por ter uma grande multidão, as pessoas não conseguiam chegar até Jesus para pedir que esse paralítico fosse curado. Então, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram esse paralítico, colocaram tipo numa maca, digamos assim, içaram esse homem até um telhado de uma casa, na casa que Jesus estava, abriram um buraco nesse telhado e colocaram o paralítico, né, para que Jesus pudesse curá-lo. E quando Jesus cura esse homem, ele disse que os seus pecados estavam perdoados. Então, os escribas que estavam lá presentes, eles acharam que essa expressão de Jesus dizer que os pecados estavam perdoados daquele homem foi uma blasfêmia. E Jesus, em seu espírito, conseguiu discernir, compreender o que aqueles homens estavam pensando no secreto, né, do seu ser. Então, o espírito, irmãos, é a fonte das emoções, é o discernimento. Bom, essa imagem aí traz para os amados a diferença, né, esquemática entre espírito, alma e corpo. O espírito, irmãos, é onde nós discernimos, temos esperança, adoramos, oramos e temos fé. Existem alguns termos inerentes à palavra espírito. Pneuma, que faz referência ao homem espiritual, e ruach, no hebraico, que também faz referência ao termo espírito. Já a alma, que faz referência ao pensamento, sentimento, vontade, consciência e razão, ela é entendida como psique, o homem natural. O termo hebraico para a alma é nepresh. Já o corpo, que é entendido como os órgãos sensoriais, tipo visão, audição, olfato, tato e paladar, é o homem carnal. Apesar de eu ter feito esse esforço para que os irmãos entendam, é possível que ainda alguns estejam com dúvida. Então, vamos usar um exemplo bem prático para os irmãos poderem entender. Pense aí num fruto, no abacate. O abacate é composto por 3 partes. A semente seria, meus amados, o espírito. A parte externa à semente e carnuda seria a alma. E a parte externa o fruto, digamos, essa parte, né, carnuda, seria a casca, que seria o corpo. Amém? Bem como, irmãos, nós precisamos entender os atributos do ser humano, que são espiritualidade. Nós temos um anseio por Deus. Lá no Salmo 42:1, o salmista faz referência à alma sedenta por Deus e compara, né, essa alma a um servo, né, que brama pelas correntes das águas. A racionalidade, a harmonia entre a fé e a razão. Nós percebemos isso muito claro em Romanos 12:1, que faz referência ao culto racional. Eu sei o que eu estou fazendo, o que é que eu estou entregando para Deus. A sociabilidade, irmãos.
Quando Deus criou todas as coisas, céu, terra, animais, todos os seres vivos, inclusive o homem, teve uma coisa que ele disse que não era bom. Ele disse que não era bom que o homem vivesse só. Então, a sociabilidade, meu amado, minha amada, é um atributo do ser humano. A solidão não é para o ser humano. E a liberdade, meus amados, que é o poder de tomar decisões. Vejamos, lá em Josué 24:15, quando Josué confronta o povo de Israel, ele diz assim: se para vocês é difícil, se para vocês não parece bem servir a Deus, vocês vão ter que decidir se vocês querem servir aos deuses dos seus antepassados, digamos aos deuses dos egípcios, ou aos deuses atuais, né, que era dos cananeus, jebuseus, daqueles povos estranhos. Vocês vão ter que decidir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a criatividade, meus irmãos, que está atrelada à capacidade transformadora e preservadora da terra. Como assim? Quando Deus criou o ser humano e o dotou de vida e fez dele alma vivente, soprou-lhe o fôlego, né, de vida e disse para o homem governar tudo o que havia criado. E depois que o homem peca, Deus disse, olha, agora você vai ter que se virar, você vai ter que sobreviver do suor do seu rosto. Ele está dando ao homem essa capacidade de reagir diante das dificuldades, diante dos desafios. Deus deu a terra para o homem lavrar. E o homem foi criativo, vem sendo criativo, tem desenvolvido técnicas, né, de irrigação, tem desenvolvido métodos para sobreviver. Então, nós percebemos, irmãos, que os atributos do ser humano é espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, liberdade e criatividade. Bom, aula 4. Mordomia, corpo, alma e espírito. O que é mordomia? O que os irmãos imaginam aí por ser mordomia? Então, eu trouxe, meus irmãos, essa ilustração. Aqueles que assistem, né, filmes, desenhos de super-heróis, leem gibis, vão identificar rapidamente quem é esse personagem. Esse personagem é Alfred, é aquele que cuida do Batman. E ele diz algo muito interessante. Me parece que a raça humana seria rapidamente dispensável, descartável, exceto os mordomos, é claro. Então ele faz referência ao papel que ele exerce. Ele era mordomo, ele cuidava da casa e do próprio Batman em si. Então o que veio a ser a mordomia, meus amados? Cargo ou ofício de quem é mordomo. Vem do grego, oikos, nomos, que quer dizer oikos, casa, nomos, quer dizer lei. Na Bíblia, se refere à administração dos bens espirituais e materiais. Faz relação às nossas faculdades espirituais, emocionais e físicas. Trocando em miúdos, meus irmãos, a mordomia nada mais é do que a capacidade humana em administrar, cuidar, zelar de todas as suas faculdades, tipo corpo, alma e espírito. A mordomia do corpo. Vamos ler Romanos 12:1, que diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nesse texto, irmãos, pelo menos 3 verdades nós podemos aplicar para a mordomia do corpo, que são: o pecado não deve reinar em nosso corpo. Nós devemos nos apresentar a Deus. Mortificar as obras da carne. Sacrificar. Glorificar a Deus no nosso corpo, que é cultuar. Ou seja, à medida que o pecado não reina no nosso corpo, nós podemos nos apresentar ao Senhor. Mortificando as nossas obras carnais. Glorificando a Deus no nosso corpo. Porque isso é cultuar. E a mordomia da alma e do espírito. Cabe a ressalva que eu juntei mordomia da alma e do espírito, por quê? Porque nós temos, né, irmãos, a parte material do ser humano, que é o corpo, que nós acabamos de tratar, e nós temos a parte imaterial do corpo, imaterial do ser humano, digo,
que é composto por alma e por espírito. Por isso que eu resolvi juntar. Então, precisamos compreender algumas coisas. Nós temos uma necessidade na nossa alma. O salmista diz lá no Salmo 42, 1 e 2, que eu vou ler com os irmãos de forma detalhada, porque eu julgo importante que os irmãos compreendam essa verdade tão profunda, irmãos, dessa necessidade que nós temos de Deus na nossa vida, que o salmista diz assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Olha só, como o servo que brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Então, irmãos, há essa necessidade da nossa alma por Deus. E a santificação da alma. Vamos ver? Aqui no livro de Hebreus, irmãos, nós iremos perceber isso de forma muito efetiva quando está escrito, irmãos, o seguinte. Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a santificação, irmãos, ela deve alcançar todas as esferas da nossa vida. Corpo, a alma, bem como o espírito. Lá em Efésios 6, irmãos, nós temos um texto muito conhecido. Nós percebemos esse texto até em letras de músicas, que fala, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue. A nossa luta, irmãos, é contra os principados, as potestades, os dominadores do mundo. E diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades, príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí ele diz: tomai a armadura de Deus para que possais resistir. E diz assim: tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomado o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra da verdade, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com perseverança e súplica por todos os santos. Veja que maravilha, né? A santificação da alma. Nós precisamos nos revestir das armaduras do Senhor, para que possamos resistir a tudo que as regiões celestiais, digamos, as potestades, os principados, o inimigo da nossa alma, intenta contra nós todos os dias, a todo instante. E a santificação, meus irmãos, ela deve acontecer na alma, no espírito e no corpo. Vejamos outras coisas. A santificação dos nossos pensamentos. Veja o que é que diz Filipenses aí 4, 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Olha o que diz ainda Mateus, meus amados. 15, 19 ao 20. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas não o comer sem lavar as mãos. Isso não contamina o homem. Irmãos, nós percebemos, né, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, essa pandemia do coronavírus, né, que tem matado tantas pessoas ao longo desses dias, né, de meses, né, aí no mundo, na nossa nação.
E além desse dano físico, né, das mortes, das pessoas que perdemos, nós temos um dano ao emocional. As pessoas têm ficado cada dia mais pessimistas, amedrontadas, por conta, irmãos, dessa situação. Mas eu vos chamo a atenção da necessidade de nos santificarmos no quesito dos nossos pensamentos, porque a Bíblia diz que tudo que é bom, tudo que é agradável, que isso possa povoar os nossos pensamentos e que as nossas ansiedades, os nossos medos e temores, nós possamos entregar ao Senhor, porque nada foge do controle do nosso Deus. E a importância também, irmãos, de andar em espírito. Olha o que diz Gálatas 5:25. Um texto conhecido dos amados, que diz o seguinte: Gálatas 5:25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A importância, irmãos, de andar com Deus. Nós temos vários exemplos bíblicos de homens que andaram com Deus. Quer ver uma coisa? Enoque, lá em Gênesis, logo no comecinho da Bíblia, traz algumas linhas sobre esse homem. Uma característica importante e marcante desse homem. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus. E Deus o levou para si. Nós temos o exemplo do pai da fé, Abraão. A Bíblia diz que Deus disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença. Anda comigo e seja perfeito. Então, no Novo Testamento, irmãos, a necessidade da revelação da palavra para nós, que nós devemos andar em espírito. Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. E frutificando no Espírito. Lá em João 15:16, um texto muito conhecido que diz que não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades, dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes em meu nome, eu vulo conceda. Louvado seja Deus por sua palavra. Também em Mateus, irmãos, Mateus capítulo 5, e versículo 16, que diz o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai, que está nos céus. Vejam as vossas obras. Irmãos, as nossas obras podem ser entendidas como os frutos também da nossa vida. Como cristãos, devemos ter boas obras que mostrem que somos pessoas arrependidas, transformadas pelo poder do Evangelho nas nossas vidas. E Gálatas, irmãos, 5:25, que é um texto muito conhecido também dos amados, que eu gostaria de relembrá-lo, sobre essa responsabilidade que o cristão tem de frutificar, de ser reconhecido em nós algumas características. Diz assim, ó, Gálatas 5:22. Preste bem atenção. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Que possamos compreender, irmãos, que a mordomia da alma e do Espírito consiste e nós entendermos que a nossa alma tem necessidade de Deus, que nós precisamos nos santificar em todas as nossas esferas, espírito, alma e corpo, santificar os nossos pensamentos, irmãos, andar em espírito e frutificar em espírito. Possamos dar frutos dignos de arrependimento. Eu gostaria de frisar esse texto, dar ênfase ao texto de 1 Tessalonicenses 5:23, que diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus virá. E como é que está o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito? Reflita hoje a respeito destas verdades, para mim e para você. Irmãos, eu gostaria de frisar outro texto que diz o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. 1 Coríntios 6:19.
Existem muitos pecados, amados, mas eu gostaria de destacar alguns pecados no corpo. Para que eu pudesse me aprofundar em cada um deles, eu precisaria de uma aula só para tratar deles. Mas eu vou falar bem rapidamente para que os irmãos entendam. O que é prostituição, irmãos? É qualquer tipo de uso do corpo de forma indevida, de forma que desagrada a Deus. O adultério, irmãos, o que é isso? É quando pessoas casadas mantêm relacionamento extraconjugais. O que é a fornicação? É quando pessoas solteiras já mantêm relações sexuais, ou seja, elas não são casadas. O que é o homossexualismo? É quando pessoas do mesmo sexo mantêm relações sexuais. E a transexualidade é quando o homem não se identifica com o seu sexo. Ou seja, um homem nasce, né, com sexo masculino, mas ele se sente mulher. Ou o contrário, a mulher nasce, né, feminina e se sente homem. Isso não é bíblico, meus amados. A palavra de Deus diz que Deus criou macho e fêmea. Que nós possamos entender o papel da santificação. Os meios da santificação vêm de Deus. O que é que diz lá em 1 Tessalonicenses 5, 23? Leia junto comigo. Diz o seguinte, 1 Tessalonicenses. Diz assim, meus amados. 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só o que diz lá em Romanos 15, 16. Romanos 15, 16, meus amados, diz algo muito importante para nós. E eu gostaria de ler com os amados. O texto diz o seguinte. Romanos 15, 16 diz assim. E que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando a respeito, né, dos gentios, em que ele é ministro dos gentios, ele foi chamado para pregar o evangelho aos gentios, e que através do Espírito Santo, né, esta oferta dos gentios sejam agradáveis ao Senhor. Quando os gentios entregam sua vida ao Senhor, através do Espírito Santo, né, que convence o homem do pecado, da condenação e do juízo, a oferta deles agora possa ser aceita por Deus. A ação do Espírito Santo produz em nós santificação e nos torna aceitos pelo Senhor. E da palavra, né? Lá em João, outro texto também muito conhecido dos amados, João 17, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. Quem é a verdade? A tua palavra é a verdade. Então, irmãos, nós percebemos que os meios que o Senhor utiliza para nos santificar é a ação do Espírito Santo e da sua palavra. Mas, irmãos, apesar do papel primordial de Deus nas nossas vidas, o ser humano também tem papéis dentro da santificação. A fé em Cristo, veja aí no livro de Romanos, o que é que diz? Romanos, o livro de Romanos, o capítulo 1, diz o seguinte. Romanos 1:17 diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, o papel do ser humano na santificação é viver pela fé. A dedicação a Deus, o que é que diz lá em Romanos 12, irmãos, que eu acabei de dizer? 12, 1 e 2, nós devemos nos apresentar a Deus, que o pecado não reine no nosso corpo, nós devemos nos sacrificar ao Senhor, mortificar as obras da carne e cultuar a Deus a partir daí.
Porque esse é o culto racional. Eu entendo o que eu estou fazendo. A obra restauradora de Cristo Jesus no meu ser. Me fazendo cultuar de forma racional e andar no Espírito, irmãos. Que diz lá no livro de Gálatas, meus amados. Mais uma vez, diz o seguinte lá no livro de Gálatas, que os amados possam acompanhar junto comigo, que diz assim. Gálatas 5, 16 e 17. Diz assim. Se vós, porém, Gálatas 5, isso, Gálatas 5, 16, 17, diz assim, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Andar no espírito, irmão. O que é que tem reinado na sua vida? O espírito ou a carne? E renunciar ao pecado, irmãos. Olha o que diz aí em Mateus, meus amados. 16, 24. Diz assim. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E o que diz Romanos, meus irmãos? O que diz o livro de Romanos? Sobre o papel humano na santificação. O livro de Romanos, capítulo 6, os versos 18 e 19, diz assim, preste bem atenção. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Algumas referências bíblicas sobre a raça humana, origem, queda e redenção, comentado pelo pastor Claudino Andrade, da CPAD, a revista do ano 2025, algumas referências da internet, né? Explicação de textos difíceis da Bíblia, pelo Apolinário, e a revista também da CPAD, Tempo, Bens e Talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas de Deus, que Deus tem nos dado, comentada por Renovato, a revista da CPAD do ano 2019. Então, meus amados, que Deus abençoe, que Deus nos faça entender essas verdades, que nós precisamos a cada dia mortificar a nossa carne e vivificar o nosso espírito. E que possamos ser mordomos fiéis, como diz lá no texto, né? Que Jesus vai voltar e ele vai pedir conta das nossas vidas, das nossas ações. Que possamos sermos encontrados como servos fiéis e prudentes. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.